Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. E aqui, o surdo recebe informação na língua brasileira de sinais. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Um decreto federal de 2005 recomenda uma maior interação entre estudantes surdos e ouvintes, por meio de classes bilíngues. Mas o número de escolas que oferecem este tipo de ensino no país ainda é muito pequeno. Em Niterói, no Rio de Janeiro, um projeto apresenta os benefícios de uma aula ministrada, ao mesmo tempo em português e na língua brasileira de sinais. Davidson tem 9 anos. Ele estuda com outros 7 colegas. É a clássica turminha de escola. Tem um momento de dedicação e estudo, mas também há espaço para as brincadeiras com os amigos. Todos conversam em língua brasileira de sinais. Kailane e o Giovanni. E também o Marcos. Eu gosto de brincar com eles. A mãe, Patrícia, acha que é ótimo para o filho estudar numa turma em que as aulas são preparadas para alunos com surdez. Gostei dessa interação por causa disso, porque não fica só ele num canto, fica todas as crianças, brincam. Esta turma do 3º ano do ensino fundamental foi a primeira classe bilíngue da Escola Municipal Júlia Cortines, aqui em Niterói. O modelo de aulas é o que é proposto por lei. Os alunos têm aulas de Libras, que é a primeira língua, e também do português. O professor vai ensinar toda a matéria, todo o conteúdo, sinalizando para os alunos surdos. Uma das matérias que ele vai ensinar é também o português como segunda língua. Então ele tem que usar essa língua Libras, que é a primeira língua e natural dos surdos, para ensiná-los a alcançar o que é o português escrito. As professoras Bernadette e Daniela dão aulas juntas. Elas explicam como é importante o ensino em Libras para o desenvolvimento dos estudantes. Você tem que ter a língua de sinais. Se você não tiver, não tem como você ensinar todas essas disciplinas se não tem a língua de sinais. E a língua de sinais é a comunicação do surdo. Então a importância é fazer com que eles entendam o português, que eles escrevam o português, mas que também a língua de sinais esteja inserida nesse contexto. As crianças surdas, elas precisam dessa interação. Eles são diferentes e o que é a diferença é a língua. É língua de sinais, é uma língua visual. Eu lembro que eu estudei numa escola particular, bilíngue, e tinha surdos, e eu adquiria algumas coisas com um professor surdo que era o modelo surdo. E isso fez com que eu tivesse essa iniciativa. E então, essa mudança que foi causada em mim, então eu acho que é uma coisa que faz com que a gente consiga mudar. Então eu tenho que passar isso para frente. A turma bilíngue não restringe o contato com outras crianças. Os estudantes surdos participam de atividades extracurriculares com o intérprete de Libras. Todas as atividades possíveis de juntar os alunos surdos e ouvintes, a gente faz um movimento para que isso aconteça, para que eles interajam. E os surdos começam também a entender um pouco da dinâmica da tradução, porque eles vão estar diante de uma pessoa falando em português com um tradutor de língua de sinais. Quando chega o mês de setembro, que é o mês de surdo, a gente propõe atividades que façam com que as crianças tomem conhecimento, e a escola toda também, tomem conhecimento do que é a língua de sinais, como funciona, como as crianças surdas se comunicam. Falamos uma língua diferente. Então, entender como essa língua é, como essas pessoas pensam e como que a gente pode conversar com elas, faz parte desses jogos e dessas propostas de fazer com que todos aprendam um pouco mais sobre os surdos e sobre a língua de sinais. Mais de 40 milhões de crianças estão acima do peso em todo o mundo e correm o risco de se tornarem adultos obesos. A gente conversou com especialistas que deram algumas dicas para deixar a criançada mais saudável. Nessa creche é proibido levar alimentos de casa. O cardápio é pensado pela nutricionista.
que utiliza estratégias para despertar nos pequenos o gosto por legumes e verduras. A gente utiliza estratégias de associação com coisas que eles gostam, tipo a uva verde. A uva verde é uma delícia, todo mundo gosta, então a gente costuma fazer essa associação. Tá vendo? É verde, você gosta, então vamos tentar uma outra coisa verde? Com o excesso de alimentos industrializados, a obesidade infantil se tornou uma questão cada vez mais preocupante. O Gabriel está no processo de reeducação alimentar. O que ele gosta de verdade? Coca e suco e biscoito de chocolate. A dificuldade da Adriana, mãe dele, é fazer o menino tomar gosto por saladas e legumes. Ele diz que fica mastigando e não consegue descer, no caso, a verdura, né? Ele reclama disso, mastiga, então tem que ficar bem picadinho, misturar na comidinha para ele não sentir, ele só come assim. A pediatra explica que cuidar da alimentação, especialmente nos primeiros 1000 dias de vida, é fundamental. Então é muito importante que a criança faça uma alimentação correta desde recém-nascido. A gente preconiza que seja feita a alimentação através do aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Depois da introdução alimentar, que acontece por volta entre o 4º e 6º mês de vida, que a criança introduza a alimentação sem nenhum tipo de adição de açúcar nem sal. E isso vai ser preconizado a não adição de açúcar até os 2 anos de idade. Entre 1990 e 2014, o número de crianças acima do peso aumentou de 31 milhões para 41 milhões em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Além da alimentação inadequada, o sedentarismo é outro vilão nessa realidade. Mais de 80% dos adolescentes não cumprem a recomendação básica de pelo menos 1 hora de atividade física durante 5 dias na semana. Então é importante que os pais também sejam esclarecidos para isso, para que eles exijam e priorizem na formação da criança a prática da atividade física. A cada dia, jovens engajados são atraídos pelos chamados coletivos, a partir das redes sociais, para atuarem nos mais diversos projetos. Alguns têm o incentivo de organizações internacionais como a Unicef. O desafio, muitas vezes, é conseguir o apoio do poder público aqui no Brasil. Karina é do coletivo Engajamundo, que tem sede em São Paulo e está representado em 15 estados brasileiros. Ela revê fotos da viagem ao Marrocos no ano passado, durante a Conferência Mundial do Meio Ambiente. A gente é uma organização para jovens, então dos grandes meios que a gente consegue alcançar o jovem é a rede social. A organização, as nossas reuniões, como é no Brasil inteiro, elas são feitas pela internet. Em uma fase da vida marcada em geral pela individualidade, os jovens se voltam cada vez mais para os coletivos. E o fenômeno não é visto como modismo pelos integrantes. As pessoas costumam chegar e dizer, nossa, mas isso vai ser só mais uma modinha. E por mais que comece como uma modinha, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Mas o grande desafio não é apenas idealizar um mundo melhor. Trata-se da sustentabilidade financeira dos coletivos. Então o capital humano está se tornando um capital financeiro. A gente tem muitas dificuldades, não recebe apoio do poder público e a gente, por meio de venda de água, brechó, a gente vai conseguindo se manter. Para a representante do Unicef no Maranhão, o melhor da participação dos jovens está no exercício de um direito previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressalta ainda que é preciso também reconhecer a diversidade do segmento. Nós temos a juventude, os adolescentes negros, nós temos os adolescentes indígenas, os ribeirinhos, hoje você tem os adolescentes LGBTs, enfim. E essas questões, elas precisam estar sendo observadas e, especialmente, os gestores das políticas públicas precisam garantir um espaço de escuta para essa juventude. A Universidade de Belo Horizonte inaugurou o AnimaLab, considerado o maior laboratório da América Latina voltado para a inovação e novas tecnologias. O espaço tem 700 metros quadrados e vai permitir a criação de produtos que, no futuro, podem melhorar a vida de toda a população. O velho modelo de sala de aula, carteira, cadeira, caderno, esqueça. Aqui, a tarefa vem pelo celular.
O professor está misturado com os alunos. As máquinas e ferramentas estão ao lado. A prática vem antes da teoria. Na prática, os alunos eles ficam bem mais assíduos, eles ficam bem mais participativos, eles fogem daquele conceito de sentar numa sala de aula e ter uma aula expositiva, uma aula chata. Então aqui não, os alunos eles estão a todo momento se movimentando e inconscientemente e conscientemente assimilando conhecimento, que é o que nós queremos. A gente aqui se interage com várias engenharias, com vários grupos. Além disso, a gente aprende a usar os maquinários. O Felipe quase bate ponto aqui. Ele vem todo dia fazer networking, conhecer pessoas e empresas que possam ajudá-lo a desenvolver a startup que criou há 1 ano. A gente sabe a dificuldade que é contratar um bom profissional da área de software e por isso a gente criou essa solução, que é um rastreador online que conecta esses profissionais com as empresas a fim de garantir a qualidade técnica e acelerar os processos. A aposta dessa universidade é na inovação e no empreendedorismo. No novo espaço de aprendizado, os estudantes criam projetos, produtos, usam ferramentas e equipamentos modernos. A comunidade também pode participar. A ideia aqui é aprender, errar, testar. Um dos equipamentos mais modernos deste espaço é esta impressora 3D. Ela imprime objetos. Isso mesmo, ela cria de forma mais rápida e barata peças, projetos de engenharia e até moldes para a área de saúde, não é isso, João? Isso mesmo. Essa impressora, com a impressora você consegue desenvolver qualquer tipo de protótipo, você consegue desenvolver desde armações para lentes, você consegue desenvolver peças para máquinas, um drone, robôs. Que a educação é transformadora, acho que não resta dúvida para ninguém. Mas a gente começa a ganhar mais fôlego para inovar o processo educativo quando vê que a receita está nas nossas mãos. A gente tem que lembrar que a educação é um ser humano ensinando outros sobre a humanidade. A educação não é alguém transmitindo conteúdo. Conteúdo a gente pega na internet, conteúdo a gente pega no nosso celular. Então essa é uma proposta de educação muito mais humana. E como eu disse, que todo mundo pode crescer junto. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anotem o número 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.